Olá, meu nome é Paulo Sartorelli, eu sou engenheiro florestal, sócio proprietário da Baobá Florestal, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 temas: pragas na muvuca, plantas não desejáveis e herbicidas, que é bem polêmico. Bom, começando com as pragas, quando a gente planta um monte de sementes de várias espécies, de uma diversidade alta, a tendência natural de ocorrer pragas, como ocorre no eucalipto, no pinus, ela cai. No entanto, algumas pragas podem ser bem perigosas para a muvuca, como formigas e cupins. Até hoje, na minha experiência, eu vi áreas que demandaram controle de formigas, porque tinha muita formiga, e áreas que nunca foram feitos controle. Cupim é a mesma coisa. Então, pegando o princípio da muvuca, que é abundância de sementes, muitas espécies e semeadas, a depender do grau de infestação de formigas ou cupins, o próprio sistema ele consegue se equilibrar, porque você vai ofertar comida para essas pragas, né? Lembrando que do ponto de vista ecológico, formiga e cupim, eles têm uma importância enorme. E lembrando que a gente está falando de restauração ecológica, a gente não está falando de silvicultura de espécies nativas. Se eu tiver que plantar mudas no espaçamento 3x2, 1.667 mudas por hectare, e eu tenho uma alta infestação de formigas, eu vou ter que usar veneno. Então a própria muvuca, ela já é um método mais ecológico, que ela consegue, às vezes, não utilizar veneno para formiga. Ou para cupim. Cupim, eu confesso, pessoal, que é uma coisa que a gente nunca controlou. A gente nunca controlou. O cupim, geralmente, ele vai lá por baixo da raiz, assim, ó, e ele come a raiz. Mas como a gente tem 10 mil, 12 mil árvores mudinhas estabelecidas, 15 mil, tem comida para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Então, o controle de pragas, em especial formiga e cupim, vai depender da sua análise, do diagnóstico ambiental. Às vezes você vai olhar e falar, nossa, aqui tem muita formiga mesmo, eu vou ter que fazer um controle prévio. Ou pós-plantio, vou ter que controlar a formiga. Isso vai depender do seu diagnóstico e da sua análise pós-plantio. Mas, de maneira geral, não é uma coisa que preocupa, mas a gente não pode também dar as costas a isso e achar que é a festa do caqui. O outro ponto que eu gostaria de falar é de espécies não desejáveis. Por que eu não estou falando de espécies invasoras? Porque espécies invasoras denota que ela está invadindo alguma coisa. E a gente está pensando sempre no ecossistema já estabelecido. Então, eu cunhei esse termo não desejáveis quando eu escrevi o meu livro, Plantas Não Desejáveis na Restauração Florestal, que é toda planta que atrapalha, ou ocupa um nicho, ou cria um filtro que impede a sucessão ou estabelecimento de plântulas, mudas ou sementes numa determinada área que se quer restaurar. Então, o controle das não desejáveis pode ser de várias formas. Pode ser por capina, pode ser por uso de herbicida, que eu vou falar em seguida. Mas, de novo, o diagnóstico ambiental vai mostrar para você o quanto você precisa controlar ou não as suas plantas não desejáveis. Toda planta é não desejável? Não necessariamente. Existem algumas que são mais críticas do que outras. Por exemplo, capim braquiária. É o capim mais utilizado na pastagem no Brasil, altamente ele se propaga numa velocidade alta, né? E ele atrapalha muito a muvuca. Algumas espécies que são pragas na cana, na soja, podem ser pragas na muvuca? Não necessariamente. Por exemplo, a buva, que é muito comum na soja, na cana, ela pode ser uma planta que pode conviver com as árvores e os arbustos que a gente está plantando na muvuca, não há problema. O controle das não desejáveis vai depender também, gente, do quanto você tem de aporte de recurso, o quanto você quer investir naquilo, seja em herbicida, mão de obra ou até mesmo operações de maquinários. Então, isso tudo vai depender de uma série de fatores, diagnóstico, quanto você tem de recurso e qual o grau de infestação daquela planta. Isso vai depender muito. Existem plantas não desejáveis, por exemplo, a mucuna preta, que é uma adubação verde, é um cipó, extremamente agressivo.
Então, na muvuca, ela não pode existir, porque ela sufoca a muvuca. Eu já tive áreas em plantio de cana que parte da área tinha uma infestação com mucuna e eu não consegui controlar, a gente não conseguiu controlar, porque ela cresceu tão rápido e ela sufocou toda a muvuca. Então, as não desejáveis, o que eu quero dizer com isso, elas já podem aparecer depois do plantio. Então, isso tudo vai depender do seu recurso, da sua capacidade operacional e o quanto você tem de tecnologia e mão de obra para fazer aquele controle. Idealmente, é você preparar sua área antes e acabar com essas não desejáveis. E como que acaba? Herbicida. Vou entrar nesse tema, que é muito polêmico, gente. Primeira coisa, gente, eu não ganho royalties nenhum de nenhuma grande trading de veneno. Não ganho. Segunda coisa, a formação do engenheiro florestal, do agrônomo, a gente tem isso na nossa grade curricular, como controlar plantas daninhas, que eles chamam, né? Que eu prefiro chamar de não desejáveis. E, pessoal, herbicida é uma tecnologia. É uma tecnologia. Queira ou não, goste ou não, é. Uma vez eu vi uma pessoa falando, com tanta tecnologia não tem, por que vai usar herbicida? Herbicida é uma tecnologia. Agora, como você usa, aí é outros 500. Então, pessoal, se tratando de muvuca, aliás, antes de entrar nisso, a gente tem que fazer uma comparação. Vamos pegar um plantio de soja, algodão, melhor dizendo. Algodão é uma coisa que todos nós estamos vestindo dos pés à cabeça. O ciclo do algodão são 4 meses, salvo engano. Nesse ciclo, você vai ter 21 aplicações de herbicida, hormônio, um monte de uma coisa que a cultura demanda para atender a produção de roupa. Então, o pessoal fala, mas vai jogar veneno, mais veneno na restauração? Vamos comparar agricultura e restauração. Então, eu tenho 4 meses, e eu não estou aqui falando que a gente não tem que usar herbicida e defensivos agrícolas na cultura do algodão, não é esse o meu ponto. Mas se você pega o algodão, ele usa muito mais. E aí as pessoas falam para mim, mas você vai usar herbicida na restauração? E eu falo, qual o tempo que eu vou usar? Então, na muvuca, eu preparo o meu terreno antes, combato essas plantas não desejáveis com uso de tratores, implementos e herbicidas. Na muvuca, depois, eu vou usar, se tudo der certo, se eu conseguir fazer um protocolo certinho de controle prévio, provavelmente eu vou ter 0 a 2 manutenções pós-plantio. Depois, a sucessão das espécies, o crescimento das espécies ali que vão cobrir o terreno, eles vão eliminar a manutenção. E a manutenção elimina o herbicida. Então eu estou falando disso, gente, de 2 anos. Que eu possa usar o herbicida 2 vezes por ano. E aí a gente tem que fazer um ganha-ganha. Quando eu estou fazendo restauração, gente, eu estou fazendo um ecossistema que ele vai perdurar por séculos, quiçá milhares de anos. Então, o ganho, a balança que eu tenho entre usar e o ganho ecossistêmico que eu tenho, conservação do solo, áreas para fauna, para fegar, ter conservação da biodiversidade, restauração daquele ecossistema, produção de água. Então, nesse ganha-ganha, eu tenho. E eu não estou falando que herbicida é a coisa mais linda do mundo. É um veneno, é um químico que a gente tem que ter muito cuidado no uso. Então, se a gente comparar o tempo, o ganho da restauração é muito maior. Mas você está falando aí, mas por que você não usa enxada? Ótima pergunta. Todo mundo deve estar se perguntando. A gente tem uma coisa, gente, chamada êxodo rural. As pessoas estão deixando de morar na roça e indo para cidades. Então, o que eu quero dizer com isso? A mão de obra e a oferta não é grande hoje, gente. Não é grande. Então, a depender da escala de projeto que você tem, você não consegue mão de obra para fazer a capina. E tem outra coisa da muvuca. Quando você vai fazer a capina manual na muvuca, a pessoa que ajudou a plantar necessariamente é a pessoa que precisa fazer a manutenção. Por quê? Porque a pessoa entendeu o processo da muvuca. Como a gente lançou tudo no terreno de forma aleatória, ela tem que entender o que é uma plântula. Se eu pego um caboclo que fala, vamos bater enxada ali na área de plantio, se eu não treinar ele, ou se ele não tiver visto o processo da muvuca, ele vai carpir tudo. Que já aconteceu isso comigo nessa situação.
Então a gente tem que ter uma mão de obra que ela fique trabalhando nisso, e oferta. Eu tenho visto cada vez mais, gente, que não tem tanta oferta de mão de obra. E tem uma coisa que eu vi de uma liderança de agricultura familiar, que ele falou para mim falou para mim não, perdão, ele falou na entrevista dele que o segundo trabalho mais degradante do ponto de vista da saúde humana, depois da mineração, é a agricultura. Você bater enxada nessa onda de calor que a gente teve, para um ser humano trabalhar 40 graus, cheio de roupa, cheio de equipamento de segurança, realmente assim, é um esforço muito grande. E as pessoas querem menos isso. Então, o herbicida, nesse sentido, ele vem para agilizar o processo. E aí, quando ele agiliza o processo, ele reduz o custo. Se você tem muito dinheiro para contratar mão de obra, você tem oferta de mão de obra, e você tem dinheiro e equipe treinada e uma liderança para conduzir essa equipe, para fazer o correto manejo das não desejáveis sem herbicida, ótimo, que bom. Agora, se você não tem tempo, você tem que ter um limite financeiro, um teto de gastos, e você tem que usar o herbicida, você vai conseguir. E aí, entra numa coisa que chama-se escala. Se você é um pequeno produtor rural, você tem 2 hectares, você faz sistemas agroflorestais, para que você vai usar herbicida? Você tem mão de obra, agricultura familiar, você vai usar a sua mão de obra e vai controlar as não desejáveis na enxada. Agora, se eu tenho 100 hectares de restauração para fazer, eu não tenho mão de obra, eu posso usar o herbicida. Lembrando, ele vai ser limitado. Ah, mas vai colocar mais veneno. Tá. Gente, todo mundo usa veneno na restauração. Seja ONGs, seja empresas, seja o que for. Não existe restauração em larga escala sem o uso do herbicida. Então todo mundo usa. O que eles não falam é que eles usam. Eles só mostram o lado fofo da história. Nós fazemos isso, fazemos aquilo. Mas já vi ONGs gastar 300 mil reais só com herbicida. E falam que são todos sustentáveis. E tudo bem. Não quer falar, mas eles usam. Eu sempre usei na muvuca de sementes. E qual o contexto que eu comecei a trabalhar? No agronegócio no oeste da Bahia. Eu aprendi muito sobre o uso de herbicidas, como usar, quando usar, a quantidade, com o agricultor de soja, milho e algodão. E isso, gente, me fez pensar numa coisa. Teve uma vez que eu fui falar para uma pessoa que eu usava herbicida, e ela falava, mas você está colocando mais veneno. Só que se você parar para pensar que eu estou restaurando uma mata ciliar num contexto onde tem soja, milho e algodão, já tem veneno naquele ambiente circulando. Não é na restauração que o veneno vai fazer a diferença. Entende? Então, já existe. Eu trabalho em áreas de cana, que as áreas de cana são usadas defensivos agrícolas. E eu uso na restauração. Mas o ganho que eu tenho ambiental quando eu uso herbicidas para fazer com que a muvuca sobreviva àquelas não desejáveis, aliás, elimine aquelas não desejáveis e consiga fazer com que as mudas se estabeleçam, o ganho ambiental é muito maior, é uma balança. Eu ouvi isso de um produtor rural de São Carlos. Eu perguntei para ele assim, o que o senhor acha do uso de herbicida? Ele falou, cara, é uma ferramenta excelente. Ele teve uma área que ele nem usou muvuca. Ele fez a condução da regeneração natural só usando herbicida. Então o custo dele caiu lá para baixo, ele usou durante 3 anos, e aí a sucessão ecológica que estava lá latente, por causa do filtro que a braquiária impunha àquela regeneração, ela começou a nascer de novo. Então, gente, novamente, eu não ganho dinheiro das trades, eu uso herbicida na restauração, como VUCA. Hoje, eu trabalho com projetos de larga escala, que precisam usar herbicida, que não tem como fazer com mão de obra manual. E, com isso, para fechar meu raciocínio, e puxando o gancho do vídeo anterior, da semana passada, lembra que eu falei que a muvuca começou sem muito aporte tecnológico? Hoje, pessoal, já existem herbicidas que eu consigo usar ele uma vez, depois de plantar a muvuca em seguida,
do plantio, incorpora sementes de uso, que eu reduzo substancialmente o uso de herbicida no longo prazo. E comparando com o plantio de mudas, que eu tenho uma linha aqui e uma área tomando sol e chuva na cabeça. O que o pessoal vai usar? Herbicida. Vai usar herbicida sistematicamente. Então a muvuca, ela consegue reduzir o uso de herbicidas e ter um ganho ambiental maior. E lembrando, gente, estou de novo aqui falando abertamente para vocês, e acho que vocês têm que comentar esse vídeo. Não adianta as pessoas falar, eu não concordo. Tá bom, beleza, a democracia permite a discordância. Mas eu preciso que você fale assim, me dê uma alternativa. Então, quando não tem essa alternativa, gente, fica difícil. Por exemplo, numa universidade, a universidade foi formada em campus, e a universidade, ela é uma fazenda, e ela tinha que restaurar suas APPs, e eles fizeram o projeto, a universidade fez o projeto, e dentro do projeto estava lá o uso de herbicida. No entanto, como a universidade é uma coisa pública, ela chamou a sociedade civil da cidade, do município, para debater o projeto. E quando entrou no tema herbicida, todo mundo foi contrário. Não. E aí a universidade falou assim, tá bom, o que vocês propõem? Mutirão de capina. A universidade falou, ótimo, vamos fazer. Vamos marcar já a primeira? Vamos. Tal dia, a gente aparece aqui, a gente vai conseguir as enxadas, vai conseguir tudo. No dia, quem apareceu? Ninguém. Então, eu acho assim, existe sim o cuidado com o uso de químicos, a gente tem que tomar cuidado sim, mas a gente também não pode ficar só no, eu sou contra, vamos pegar mão de obra, sendo que você não tem alternativa, a sua alternativa não vai dar certo. E esse vídeo é um pouco mais longo, pessoal, porque eu sou criticado sempre, desde que eu comecei a fazer a muvuca, lá no oeste da Bahia, com produtores rurais, e eu vi gente, 8, 7 anos atrás, falando, não, que absurdo. E isso, gente, foi caindo por terra. Por quê? Porque uma coisa é você ter o seu posicionamento ideológico, e tudo bem, não é um problema. Mas tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, uma frase, que o tempo é o senhor da razão. Então as pessoas vinham e falavam, não, que absurdo, Paulo, herbicida. E eu falava, gente, calma, é difícil, é caro, não tem mão de obra. Depois de um tempo, essas mesmas pessoas cederam. De fato, Paulo, você tinha razão, a gente não conseguiu, a área declinou, não deu certo, a mão de obra, a gente não conseguiu mão de obra. E isso de gente de agroecologia, gente que era biólogos que eram contrários. E tudo bem você ser contra, eu não estou me opondo, mas me dê uma solução melhor. Há quem diga, em especial na muvuca, que eu posso controlar a braquiárias não desejáveis com gradagem sistemática do solo. Dá para fazer? Dá. Dá para até você tacar fogo na braquiária. Dá para fazer? Dá. Só que se gradar sistematicamente o solo, você vai deixar o solo nu, exposto a processos de erosão, seja ela do vento, erosão eólica, seja ela por erosão laminar, ou até o início de vossorocas. Você deixa o solo exposto, aumenta o seu custo, você tem um risco maior com o seu solo, emite carbono, porque toda vez que você está revolvendo o solo, você está emitindo carbono. E se dá para fazer? Dá para fazer, tranquilo, não é problema nenhum. Aí você tem que ver o recurso que você quer fazer. Então, outra alternativa é o uso do fogo. Você pode, mediante a um projeto,
de manejo do fogo, submetida ao órgão ambiental, com um brigadistas fazer o controle do fogo, o controle da braquiária com fogo. É uma alternativa que você vai ter que ter esse projeto, submeter, porque você não pode tacar fogo na braquiária porque você quer tacar fogo. Só que tem riscos. Emitir carbono, o fogo saltar para um fragmento próximo à sua área de restauração. Então, todas as alternativas, uso de grade, roçada, fogo, elas podem ser uma alternativa ao uso de herbicidas, mas tem seus prós e contras como herbicida. Então, pessoal, para fechar esse vídeo, a gente tem que entender que o herbicida é uma tecnologia, ele precisa ser usado racionalmente, não é para usar indiscriminadamente. A gente precisa ter recomendações agronômicas e florestais para o uso, saber qual molécula usar, a quantidade que você tem que usar. Você nunca pode, você sempre tem que seguir a bula. Tal qual um remédio, a gente precisa seguir a bula. Então a gente não pode colocar para além daquilo que está recomendado pelo fabricante. E uso de EPIs dos trabalhadores, seja tratorista, seja o trabalhador que vai usar a bomba costal, é indispensável, é obrigação. A gente tem que usar com todos esses cuidados para que a restauração ganhe escala e a gente consiga ajudar a mitigar essas mudanças climáticas, pois as mudanças estão aí, a gente precisa correr contra o tempo, estamos na década da restauração e a gente precisa ter esse ganho de escala urgentemente. E com esse ganho de escala, a gente conseguirá mitigar as mudanças climáticas que estão batendo na nossa porta. Então, o meu recado final é: a gente quer mitigar as mudanças climáticas em qual velocidade? Em 30 anos ou em 10, 15? Aí fica a pergunta aí pra gente. E com isso, se você gostou desse vídeo, gosta do conteúdo da Muvuca, não esqueça de comentar, se inscrever no canal, ativar as notificações, que toda semana vai ter vídeo novo aqui no canal.